Olá amigos do YouTube, aqui quem fala é o Fernando e hoje lhes trago o segundo vídeo do meu canal. O tema do vídeo é esculturas budistas e hindus, principalmente budistas e em estilos como Gupta, Gandhara, Chola e Torma. As esculturas Gandhara são uma manifestação artística greco-budista, um sincretismo estilístico estético entre a cultura grega clássica e a iconografia budista, que se desenvolveu por um período de quase 1000 anos na Ásia Central, entre as conquistas de Alexandre o Grande no século IV a.C. e as conquistas islâmicas do século VII d.C. A arte greco-budista é caracterizada pelo forte realismo idealista da arte helenística e também pelas primeiras representações de Buda em forma humana, o que ajudou a definir artisticamente e particularmente na escultura, a arte budista pelo continente asiático, até o presente. É um perfeito exemplo de sincretismo, diálogo e síntese culturais entre tradições ocidentais e orientais. Em estilo, a arte greco-budista começou sendo extremamente refinada, como mostram as formas de Buda em pé, com um tratamento intrincado das dobras e a alusão de volume modelado que caracteriza o melhor da arte grega. Ela foi então perdendo esse realismo sofisticado, tornando-se progressivamente mais simbólica e subjetiva na sua dimensão decorativa com o passar dos séculos. 3 escolas principais de escultura Gupta são didaticamente reconhecidas, baseadas em Mathura, Varanasi e em menor grau Nalanda. As pedras distintamente diferentes usadas para esculturas exportadas desses principais centros, justamente mencionados, ajudam muito na identificação. Tanto as esculturas budistas quanto as hindus concentram-se em figuras grandes, muitas vezes próximas ao tamanho natural, das principais divindades, respectivamente Buda, Vishnu e Shiva. A dinastia Gupta, que empresta o nome a esse estilo, tinha uma predileção por Vishnu, que aparece com mais destaque. Já outras famílias aristocráticas mecenas das artes preferiam representações de Shiva. Quando as cenas retratadas em relevo incluem uma das figuras maiores e outras menos importantes, há uma grande diferença de escala. Este também é o caso em representações de incidentes da vida de Buda, que anteriormente, no contexto artístico e iconográfico budista, mostravam todas as figuras na mesma escala. A tradição estilística indiana de representar o corpo como uma série de planos suaves e muito simplificados continua, embora as poses, especialmente das muitas figuras em pé, sejam sutilmente inclinadas e variadas, em contraste com a rigidez colunar das figuras anteriores. Os detalhes das faces, cabelos, adornos para a cabeça, joias e os halos atrás das figuras são esculpidos com muita precisão, dando um contraste agradável com a ênfase em grandes massas na representação do resto do corpo. Divindades de diferentes tradições dhármicas são mostradas em um estilo meditativo, calmo e majestoso. Talvez seja essa interioridade que tudo permeia que explica a inigualável capacidade Gupta de comunicar estados espirituais mais elevados. O estilo Chola é notável por suas esculturas em bronze. Entre os exemplos existentes nos vários museus do mundo e nos templos do sul da Índia, podem ser vistas muitas belas figuras de Shiva, em várias formas, acompanhado por sua consorte Parvati e outras figuras do panteão e da hagiografia shivaístas. Embora obedecendo geralmente às convenções estabelecidas pela longa tradição, o escultor também podia exercitar sua imaginação dentro dos limites da iconografia canônica hindu, e vários trabalharam com maior liberdade durante os séculos XI e XII. Como resultado, as esculturas em bronze
Mostram graça clássica, grandeza e bom gosto. O melhor exemplo disso pode ser visto na forma de Nataraja, Shiva como dançarino divino. Torma são esculturas feitas principalmente de farinha e manteiga, usadas em rituais tântricos ou como oferendas no budismo tibetano. Elas podem ser tingidas em cores diferentes, muitas vezes em branco ou vermelho, para o corpo principal da torma. Elas são feitas em formas específicas com base em sua finalidade, geralmente de forma cônica. Uma torma muito grande pode ser construída para festivais, embora normalmente sejam pequenas e colocadas diretamente em um santuário, sob uma placa, montadas em uma estrutura de couro ou mantidas em uma base especial. Tormas têm usos diferentes. Algumas são criadas e colocadas em santuários para cerimônias ou para representar divindades. Outras são usadas em banquetes cerimoniais e consumidas pelas pessoas presentes. Outras são feitas para apaziguar espíritos, acumular méritos ou remover obstáculos. Elas são feitas principalmente de farinha de cevada e manteiga, mas também outros ingredientes como ovo, leite, açúcar, mel e até carne podem ser incluídos, dependendo da finalidade da torma. Outros exemplos de esculturas são encontrados em mosteiros Theravada, Mahayana e Vajrayana, ruínas como Borobudur e em cavernas na Índia e na China. As cavernas de Ajanta são compostas de aproximadamente 30 monumentos escavados na rocha, que datam do século II a.C. até cerca do final do século V d.C. Estão localizadas no distrito de Aurangabad, no estado de Maharashtra, na Índia. Ellora é um patrimônio mundial da Unesco, localizado também no distrito de Aurangabad, Maharashtra, na Índia. É um dos maiores complexos de cavernas de templos hindus do mundo, com obras de arte que datam dos séculos 7 a 10 d.C. A caverna de número 16 apresenta a maior escavação de rocha monolítica do mundo, o Templo Kailash, um monumento em forma de carruagem dedicado a Shiva. A escavação do Templo Kailash também apresenta esculturas representando várias divindades hindus, bem como painéis em relevo que resumem os dois principais épicos hindus, o Mahabharata e o Ramayana. As cavernas de Mogal, também conhecidas como Grutas dos Mil Budas ou Cavernas dos Mil Budas, formam um sistema de 500 templos, 25 quilômetros a sudeste do centro de Dwanhang, um oásis localizado em uma encruzilhada religiosa e cultural da Rota da Seda, na província de Gansu, na China. As cavernas contêm alguns dos melhores exemplos de arte budista, abrangendo um período de 1000 anos. As primeiras cavernas foram escavadas em 366 d.C., como locais de meditação e adoração budista. As grutas de Mogal são as mais conhecidas das grutas budistas chinesas, e juntamente com as grutas de Longmen e as grutas de Yungang, são um dos 3 famosos locais de esculturas antigas da China. Esse foi o vídeo sobre esculturas. Espero que vocês visualizem, curtam e compartilhem. Obrigado e até a próxima.